Pessoal, eu vou tratar agora do Instituto do Concubinato e da União Estável. Veja, quando você pega o seu vadimeco, Código Civil, quando você abre lá, título 3 da União Estável, vai do artigo 1723 a 1727. Depois vem tutela, curatela, enfim. Então, a primeira confusão. O 1727 trata especificamente do concubinato e está junto, né, da união estável no título 3. Então, nós vamos dirimir essa primeira dúvida. A outra é que a união estável ela só veio, tá, para a nossa legislação pátria, Constituição de 1988. Lá no artigo 226, parágrafo 3º. Então nós temos, antes da Constituição de 88, só tinha o concubinato, então tem essa confusão aí, muita gente, né? Até mesmo para efeito de prova, e é isso que eu vou tratar nesse nosso bate-papo. Começando essa imersão, né, nossa tratativa de concubinato e união estável, nós vamos para onde? Fundamentação, título 3 da união estável, lá no nosso Código Civil. Artigo 1723 começa falando do Instituto da União Estável. E concubinato, que é o final, 1727. Depois vem tutela, curatela, enfim. Então, esse aqui é o nosso assunto. União estável é reconhecida como entidade familiar. Guarda essa informação aí. A união estável entre homem e mulher já está pacificado, não pela legislação, tá? Não pelo Código Civil, mas pelo Poder Judiciário, através do STF, o reconhecimento de união homoafetiva. Então, aqui é homem e mulher, mas você sabe que é homem, homem, mulher, mulher, enfim. É configurada na convivência pública, ou seja, publicidade. Tem que ser contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, tá? Entidade familiar, o objetivo é esse. E já, final, né? União estável, parte 3, união estável, Código Civil, tá lá, o final, 1727, que vai tratar sobre o concubinato, ou seja, o amante a amante, ok? As relações não eventuais, aí que está a dúvida, não eventuais, duradouras, contínuas, ok? Igual lá no estável, contínua e duradoura. Entre homem e mulher, pacificado hoje, que abarca as uniões homoafetivas, né? Homem, homem, mulher, mulher, impedidos de casar, constitui o quê? O concubinato, tá? Então, quem é que está impedido de casar no civil? Cartório de registro civil, tá? Quem é que está? Vamos ver aqui. Quem está impedido de casar está lá no artigo 1521 do Código Civil, ok? Você vai ver aqui no seu Código Civil, artigo 1521. Está lá, capítulo 3, dos impedimentos, tá? Artigo 1521. Não podem casar. Aí, o que eu fiz aqui? Eu já fiz esmiuçado, para você poder entender. Está aqui, ó, inciso 1. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Tá? Aí, o que eu fiz ali? Os ascendentes com os descendentes, exemplo, pais e filhos, seja o parentesco natural ou civil, ou seja, não há diferença entre parentesco de sangue ou adotivo. No caso, o parentesco civil é o adotivo. O parentesco natural é o de sangue. Bom, os afins em linha reta. O código só fala isso. Os afins em linha reta. Eu coloquei ali, exemplo, o sogro e nora. Tá? Então, você vai ver aqui o artigo 1521 até o inciso 7. Beleza?
Inciso 3, o adotante com quem foi o cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. Aí eu coloquei aqui o adotante com quem foi cônjuge companheiro do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. Cônjuge ou companheiro, porque a união estável ela tem o mesmo direito que o casamento no civil. Então, cônjuge, no caso, companheiro, para você entender. Cônjuge vem só no Código Civil. Eu coloquei o companheiro para você entender que a união estável tem os mesmos direitos que o casamento no civil. Tá? Inciso 4. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive. Aí eu coloquei ali, os irmãos unilaterais ou bilaterais, ou seja, meio-irmão, também não pode, por parte de pai ou por parte de mãe. E demais colaterais até o terceiro grau, inclusive, ou popularmente chamado de primos de primeiro grau. O inciso 6, as pessoas casadas, tá? As pessoas casadas ou casadas aonde? Cartório de registro civil. Cartório. Então, pessoas casadas no civil ou em união estável, salvo se separadas judicialmente ou se for uma separação de fato. Por quê? Esse inciso 6, preste atenção. Está aqui, as pessoas casadas. Para efeito de prova, você vai falar assim, pô, cara, pessoas casadas, se casar, vai entrar onde? No artigo 235 do Código Penal, que é o quê? Bigamia. Então, pessoas casadas. Então, você vai no código, está lá. As pessoas casadas são impedidas de casar. Mas eu coloquei um adendo ali para que você entenda que as pessoas casadas ou em união estável, já que a união estável está comparada ao casamento no civil, não podem casar, salvo se for separada judicialmente ou de fato. Eu já falei sobre separação judicial, já falei sobre separação de fato. E vou dar mais um lembrete aí, tá? Inciso 7. O cônjuge sobrevivente, tá? O casal, um morreu, o cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte, tá? Com isso, nós percebemos, né, podemos inferir que a diferença entre a união estável e o concubinato é expressa no próprio Código. Veja, a diferença é expressa na própria legislação, ok? E já vou pedir para você anotar aí no seu vademecum, com aquela canetinha 0.05, você vai escrever aí, salvo ou exceto separados de fato e judicialmente, lá no artigo 1727, porque esses não estão impedidos de casar, tá? E você vai colocar ainda que o artigo 1727 vai tratar sobre o quê? Concubinato impuro. Coloca ali com aquela caneta 0.05. Bom, pessoal, antes e depois da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, veja, antes da Constituição de 88, não existia o Instituto da União Estável, somente o Instituto do Concubinato, ou seja, pessoas que viviam como casados. Com a Constituição de 88, surge o quê? A união estável, em seu artigo 226, parágrafo 3º, como entidade familiar, ou seja, pessoas que vivem como se casados fossem, como no concubinato. Aí que tá, aí que gera a dúvida. Então, eu vou explicar aqui o que é o concubinato. Veja, na verdade, o concubinato é gênero que tem duas espécies, o concubinato puro e o concubinato impuro. O concubinato puro são pessoas desimpedidas de casar no civil e é possível provar o quê? No concubinato puro, o esforço comum. Seria o que é hoje a união estável, que está prevista onde? Artigo 1723, Código Civil. Tá? Depois da Constituição de 88, o concubinato puro ele se transformou no que é hoje a união estável. Pessoas desimpedidas de casar no civil, tá? E é possível que provar o esforço comum, tá? Bom, o concubinato impuro são pessoas impedidas de casar no civil, tá?
exemplo, pessoas que já são casadas no civil e parentes entre si, foi aquela relação que eu falei lá do artigo 1521. Tá? Seria o que é hoje o concubinato impuro do artigo 1727. Ok? Depois de 88, teve essa distinção, porque antes de 88 só havia concubinato. Tá? E a colaboração do nosso professor Álvaro Vilaça Azevedo, que é uma autoridade em união estável. Se você vai fazer uma monografia, se você vai escrever um TCC, artigo científico, o que seja, falando sobre união estável, você tem que colocar aí na sua bibliografia, né? Você vai ter que dar uma estudada aí, vai ter que perpassar pelos ensinamentos do professor Álvaro Vilaça Azevedo, para enriquecer aí o seu trabalho, ok? Vamos lá. Artigo 1727 do Código Civil, que fala do concubinato impuro. Bom, relação não eventual. Relação não eventual, relação contínua, duradoura, entre homem e mulher. Hoje nós sabemos que abrange e abarca também as relações homoafetivas, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, enfim, impedidos de casar no civil, com exceção de quem? Dos separados de fato e dos separados judicialmente. Foi o que eu pedi para vocês colocarem lá no seu VADMER com o artigo 1727, né? aquela canetinha 0.05. Veja, estão impedidos de casar no civil, porém, hoje, não constituem concubinato, mas sim união estável. Ou seja, aqueles que antes, separados de fato, separados judicialmente, não podiam casar no civil, hoje pode. Tá? Já expliquei sobre isso no outro vídeo lá, falando sobre contrato de namoro. Estão impedidos de casar no civil, porém, não constituem concubinato, mas sim união estável. Separados de fato, casaram, né, no civil e separaram. Cada um foi viver sua vida. Mas, de fato, eles vivem separados. Eles não foram lá no cartório averbar a sua separação, tá? E não fizeram o divórcio. Antes, poderia ser caracterizado como concubinato. Hoje, não, tá? Se você tem separações judiciais ou separações de fato, pode ter o quê? Uma união estável, ok? Bom, relembrando aqui, a separação de fato, ou, como antigamente falava muito, separação de corpos, né? Designa o fim da conjugalidade, seja na união estável ou no casamento civil. É quando o casal não se separa de direito, não vai lá no cartório averbar, olha, vai lá no fórum, no cartório, enfim, averbar a sua certidão de casamento. Tá? No civil, você vai chegar lá, olha, nós vamos aqui, queremos separar e tal. Se você não faz isso, você teve uma separação de fato, de corpos. Mas no papel, para a justiça, você é casado. Bom, é quando o casal não se separa de direito, isto é, apenas faticamente, de fato, sem formalizar a separação no cartório de registro civil. E relembrando o conceito de separação judicial, também chamada de separação judicial amigável ou por mútuo consentimento, efeito de prova. Consiste na manifestação de ambos os cônjuges perante o juiz pela dissolução da sociedade conjugal. A separação judicial põe fim aos deveres de coabitação, fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens, como se o casamento fosse dissolvido. Qual o seu status? Eu sou separado judicialmente. Porque a dissolução do casamento, né, juridicamente falando, só se dá através de quê? Do divórcio. A dissolução da sociedade conjugal só ocorre com o divórcio. Aí você vai voltar a ser solteiro ou solteira. E vai poder casar de novo, enfim. Tá? No civil, de novo, e união estável. Mas quem separa judicialmente, o seu status é de eu sou separado judicialmente, eu sou separada judicialmente. Vamos falar do concubinato impuro, artigo 1727. Vamos continuar falando aí do concubinato impuro. É um desenho aqui que eu fiz para que vocês tenham uma ideia como é que é. Temos dois casais aqui, A e o casal B, ok? Casado no civil,
ou não união estável, já que não tem diferença, tá? Nesse instituto que nós estamos tratando aqui, pode ser casado no civil, pode ser união estável, tá? E o casal B, casado no civil, ou na união estável. Não tem problema, nós estamos falando de concubinato, impuro, do amante, da amante. Nós estamos falando aqui das relações extraconjugais, tá? Duradoura, contínua. Veja, o casal, a mulher do casal A e o homem do casal B têm uma relação extraconjugal, concubinato impuro. Eles são casados no civil. Eles podem se casar? Não, porque cada um é casado no civil. Mas eles se encontram aí continuamente, tá? Não é eventual, é contínua, duradoura. Eles têm uma relação extrajudicial, tá? A mulher do casal A e o homem do casal B. Outro exemplo de concubinato impuro é quando se dá entre um casal, tá? Vamos chamar aqui de casal C. No caso, a mulher se envolve com o homem aqui, solteiro, ou o homem o marido aqui do casal C se envolve com uma mulher solteira, viúva ou separada judicialmente ou divorciada. Essa mulher pode ser solteira, pode ser viúva, pode ser separada de fato, separada judicial ou divorciada. Ou seja, não tem impedimento. Mesmo caso do homem, pode ser a mulher do casal aqui, casal C, a mulher, pode se envolver com um homem solteiro, viúvo, separado de fato, separado judicial e divorciado, porque ela que continua no concubinato impuro, porque basta ter um casal, alguém casado no civil ali, se envolvendo com uma pessoa solteira ou com outro casal, tá? Então aqui vocês estão vendo aqui a situação aqui, ó, tá? A mulher aqui se envolve com um rapaz solteiro. Ele está desimpedido, tá? Mas ela não. Concubinato, tem uma relação extraconjugal. Ou, se for o homem é casado, se envolve com uma mulher solteira. Como eu falo solteira, é solteira, viúva, separada de fato, separada judicial ou divorciada. Ela está livre, ela pode casar de novo. Ou ter uma união estável, tá? Agora, é claro, casar de novo através de uma união estável, né? Viver junto, uma união estável. A não ser que ela seja divorciada, tá? Mas separada de fato e separada judicial, ela vai ter que regularizar sua situação, tá? Para ela casar no civil. Divorciada, ela pode casar no civil. Solteira, viúva, separada de fato, separada de judicial e divorciada. Se quiser fazer união estável, tá livre, ok? Espero que esteja entendido isso, tá bom? Concubinato impuro, concubinato impuro. Isso aqui é uma imagem para vocês entenderem. Está tendo o quê? Uma relação extraconjugal aí, tá? Que isso tem que ficar claro. Pode ser entre casais, ambos casados, ou entre um casal, casado no civil, e uma pessoa solteira. Vamos falar dos impedimentos, mais uma vez, que gera muita dúvida. Veja, artigo 1521, não podem casar, porque ascendente, descendente, já falei isso lá no slide anterior, os afins em linha reta, até esmiucei, dando exemplo, para ficar mais fácil, para você anotar aí no teu vademecum. Os irmãos, laterais, bilaterais, os adotados com o filho, o cônjuge, o inciso 7, cônjuge sobrevivente, com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. O que dá dúvida é o inciso 6, as pessoas casadas. Por quê? Se você tem um casamento no civil e você casa de novo uma outra pessoa no civil, você está violando o artigo 235, né? Que é a bigamia do registro civil. Por isso que você, quando dá entrada no casamento lá, no civil, você vai correr os papéis justamente para poder ver ali se está tendo aquela mesma comarca ali, pelo menos. Se você não tem, já tem aqui uma certidão aqui. Você primeiro tem que resolver essa situação aqui, né? Você tem que se divorciar para poder casar no civil de novo, tá? Agora, veja, separado de fato, separado judicial não te impede de ter uma união estável, tá? Mas para casar no civil, você tem que estar divorciado, ok? Então, o que acontece? A confusão aí, as pessoas casadas. Aí eu venho, artigo 1723, parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrer os impedimentos do artigo 1521, que eu acabei de citar aqui.
Agora, não se aplicando a incidência aonde? No inciso 6, no caso de pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Para efeito da união estável, você pode estar, né, casado, desde que separado de fato, que você não foi lá no registro averbar sua separação, ou judicialmente. Você não se divorciou ainda. Tá? Então, para efeito de união estável, é o que acontece. O cara é casado hoje, depois cada um vai ver sua vida, depois de 10 anos, 15 anos, já vive uma outra família. Ok? Então, a união estável, não tem problema, não. Ok? Você vai ter uma união estável, sendo casado, porém, separado de fato ou judicialmente. Ok? Se não entendeu, pause, volte, veja lá nosso outro bate-papo também, falando sobre contrato de namoro, que eu também falo sobre separação de fato, separação judicial, porque isso dá dúvida. Lembrando, para caracterizar o concubinato, é necessário que a relação seja contínua, constante, ou seja, é uma relação que não pode ser eventual, relação não eventual. Tá? Então, não fiquei com uma pessoa concubinato. Não, só ficou um dia ou dois. Não é relação uma relação eventual, tá? Relação não eventual, ela tem que ser contínua. Isso aqui é para efeito de prova. Por quê? Esse termo, relação não eventual, relação contínua, você tem que dominar para efeito de prova, tá? A relação tem que ser contínua, constante, ou seja, não eventual, ok? Consequências patrimoniais do concubinato. Esse é o ponto. Concubinato, lembrando que é o amante a amante. Veja, as consequências patrimoniais do concubinato são totalmente diferentes da união estável. Pause. Volta. Pause. Play. As consequências patrimoniais do concubinato são totalmente diferentes da união estável. A partir do momento da comprovação da relação de concubinato, longa, duradoura, não eventual, contínua, e que para o concubino, ou concubina, o amante ou amante, tenha direito ao patrimônio do outro, deverá comprovar o esforço comum, que é difícil. Tá? No casamento, no civil ou na união estável, o esforço comum ele é presumido, tá? Independente se um ou outro trabalha ou não, ele é presumido. No concubinato, você tem que provar o esforço comum. Vamos destrinchar isso aí. Ou seja, a questão é, houve uma colaboração financeira efetiva? Essa é a questão para a pretensão judicial. Se você fizer uma petição inicial, querendo direitos, algum direito que você acha que tem, e você fundamentar no artigo 1727, você tem que provar aqui, ó, colaboração financeira efetiva. Se você basear a tua fundamentação na sua petição inicial no artigo 1727, tá? Você vai ter que provar que houve colaboração financeira, foi efetiva, a fundamentar a sua pretensão judicial. Vamos dar um exemplo prático para que você possa visualizar e assimilar esse conceito aqui. Quando você for assistir uma palestra sobre concubinato, união estável, quando você for ler algum artigo, você já vai clarear, não vai chegar aí, né, boiando no assunto. Então, a proposta desse bate-papo é justamente isso, você se familiarize com o tema, né, e que você já tenha uma ideia. Se for ler alguma coisa sobre isso, na doutrina, ou enfim, ou assistir uma reportagem, você já tem uma ideia. Caso fático, qual o direito da concubina ou do concubino que ajudou financeiramente para a aquisição de um bem, móvel ou imóvel, podendo comprovar através da transferência bancária? Ou seja, o extrato aqui. Qual o direito que essa pessoa tem, o Ricardão ou a Ricardona tem? Exemplificando. O amante, né, colaborou com a quantia de 200 mil para a compra de um carro importado no valor de 800 mil, tá? Para o outro amante lá. Já falei naquele desenho lá, casal, né? Casal com casal, ou um casal com um solteiro ou uma solteira. Tá? Então, um deles contribuiu, né,
com 200 mil para a compra de um carro importado por outro amante, no valor de 800 reais, no valor de 800 mil reais para outro amante. A pergunta é, aquele amante que colaborou com a quantia de 200 mil reais, terá direito à metade do valor do carro, ou seja, 400 mil reais, já que o carro vale 800 mil? A pergunta é essa. Ele que colaborou com 200. Acabou a relação, ele entra na justiça. Ele pode pleitear que a metade do valor, né, já que ele tem lá o extrato lá, PIX, né, extrato bancário, 200 mil reais, ele tem direito à metade, quando acabou a relação, vou entrar na justiça, o amante, ou a amante. Mauro, mas se ele for casado, se ela for casada, como é que o marido dela não vai saber, meu querido? Você vai chegar no escritório, vai pleitear essa ação aí, e o advogado que vai receber a ação, não vai lá na casa dela, não. O advogado liga, o advogado vai ligar, olha, a situação é essa, a movimentação foi essa. Então, isso acontece. Do casado, da pessoa casada, entrar com uma ação de querendo ressarcimento do amante, isso é o mais comum que tem. Ou aquele que ajudou com 200 mil reais para a compra do carro do outro, inteirou, para a compra do outro no valor de 800 mil, vai ter direito apenas ao que emprestou com juros e correção monetária. Essa que é a dúvida. Está em relação à conjugal, né? Durante tempo aí, contínuo, duradouro. Está faltando 200 mil para comprar toma aqui. Só que o bem todo vale isso, vale 800 mil. Quando acabou a relação, o concubino ou a concubina lá que emprestou 200 mil vai ter direito à metade do valor do nosso exemplo aqui, o valor do carro, vai ter direito a 400 mil ou a 200 mil com juros e correção monetária. Veja, observe que os efeitos patrimoniais, mais uma vez, são totalmente diferentes da união estável, completamente diferente. Bom, no nosso exemplo aqui do carro importado, no valor de 800 mil reais, o amante ou a amante que emprestou os 200 mil reais irá receber de volta, com os juros e correção monetária, somente o que ela emprestou. Ou seja, terá a devolução, no nosso caso, 200 mil reais, corrigida do valor emprestado. Somente isso, tá? 400, porque o carro vale 800. Negativo. Ela não é meieira de nada, entendeu? E não tem esforço comum no concubinato. No concubinato, o esforço comum deve ser comprovado e não presumido, que é diferente do casamento no civil ou da união estável. O esforço é comum e presumido, ou seja, não precisa provar, mesmo que um deles não trabalhe ou contribua financeiramente. Mas ela tem o PIX lá, ela tem o extrato bancário de 200 reais. Pois é, isso aí não dá direito dela ter metade, não tem. Ela tem direito ao que ela emprestou com juros e correção monetária. Ela vai ter a devolução corrigida. Concluindo, se não comprovar o esforço comum do concubinato, não terá direito à devolução com juros e correção monetária, tá? Da confusão dos institutos. Veja, isso aqui já é a prática advocatícia. Preste atenção. Se o advogado peticionar com fundamento no artigo 1727 do Código Civil, a outra parte, né, entrou com a inicial aqui, peticionou fundamentando 1727, concubinato, relação contínua, duradoura, pleiteando direitos. Beleza. O advogado, vai fazer o quê? A sua contestação. Vai contestar a inicial, pedindo para comprovar o esforço comum, pois no concubinato não é presumido, como a união estável e o casamento no civil. Com isso, o advogado que entrou com a petição inicial terá que provar. Veja, de novo, mas ele tem um extrato lá. Sim, ele não emprestou 200 mil, ele vai ter de volta aqueles 200 mil corrigidos. É diferente de uma relação de união estável e casamento. Se fosse uma relação de união estável e casamento, se durante o casamento ali, né, a pessoa emprestou sua poupança, 200 mil, e comprou um carro para a família. O carro vale 800 mil.
ela ajudou com 200 lá, o William ajudou com 200 mil. Pô, se separar depois, meia, metade do que adquiriram em conjunto. Por quê? Porque não precisa provar. Ela já é, ela não precisa nem pegar o Pix, né? No casado, União Estável, não precisa nem provar, que eu tenho, que há 5 anos atrás eu emprestei. Não, é presumida metade do que adquiriu ali na relação, meu amigo, metade, 50-50, isso não tem dúvida. Agora, a situação real. O que acontece com o concubinato? Geralmente, no concubinato, um dos concubinos, né, é que custeia o outro, seja através de presentes, né, caros, presentes robustos, né, caríssimos, né, tal, ou financeiramente, tá? Então, isso que a gente vê aí na mídia, aí, o cara é casado e dá presente lá para sua amante. Ou ela é casada e dá presente para o seu amante. Ela dá presente. Tá? Ou até em dinheiro. Tá? Banca. Quando a gente fala banca, fulana banca. Ou amante, amante. Pô, beleza. Então, com isso, não existe o caso daquele que recebia presente ou dinheiro comprovar o esforço comum quando a relação extraconjugal cessa. Pô, cara. Veja, tem um casal aqui. A mulher banca o homem aqui. Ou um casal aqui. O homem banca lá a sua amante. Tá? Independente se está casado ou não, se é solteiro ou casado, enfim. Banca. Como é que essa aqui, quando acaba a relação, duradoura, longa que for, porque ela se baseia nisso, muito tempo, como é que essa aqui vai querer alguma coisa se não tem esforço comum, se ela recebia? Qual é o esforço comum? Aonde tem o esforço comum aí? Entendeu? Se ela recebia presente. E se ela, a amante, ajudou ele, estou falando uma situação normal, a pessoa só receber presente e ser bancada. Né? O cara paga a universidade, o cara deu um carro, deu uma moto, deu um iPhone, não sei o quê, presentinho, beleza, presentes caros. Ela está acostumada a receber. Aí acaba a relação, porque ele arrumou outra amante, mais nova, mais bonita, enfim, ou acabou porque acabou. Aí essa aqui, a amante, ou a amante que recebia os presentes, não, eu vou entrar com uma ação. Cara, eu quero meus direitos, metade. É um esforço comum que você teve aí. Não, doutor Mauro, um esforço comum mesmo é que só eu recebia. Mas, tu emprestou alguma coisa lá para ele, do dinheiro, tu contribuiu com o patrimônio dele, que aumentou, ajudou ele. Não, eu só recebia. Pô, tu recebia. Se você desse para ele algum dinheiro, aí você ia ter de volta, com juros e correção monetária. Que fique bem claro isso aí. Bom, união homoafetiva e união estável também é uma dúvida, uma confusão recorrente. Para quem é leigo, né, não é da área jurídica, é tranquilo, realmente é passível dessa dúvida. Mas para quem é estudante de direito, já não tem como ter essa dúvida. Tá? A gente vai bater esse papo aqui justamente para dirimir essa dúvida aqui. Tá? Para efeito de conhecimento, o certo é dizer união homoafetiva e não união estável homoafetiva. De novo, o correto é você falar união homoafetiva. Acabou, ponto. E não união estável homoafetiva. Tá? Juridicamente falando, tá? Não é correto você falar união estável homoafetiva. Se você é leiga, tranquilo, não é da área jurídica, pode falar. Mas se você é estudante de direito, não dá. Olha só. Quando o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Constitucional, reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, ele equiparou esse reconhecimento, equiparou a união estável. Entendeu? Você vai pesquisar lá a DIN 4277/2011, a DPF 132/2011 e a resolução 175 do CNJ. A união homoafetiva foi equiparada à união estável, a uma entidade familiar. União estável homoafetiva, não. Porque eles se equiparam, tá? Olha só, casamento no civil, união estável e união homoafetiva se equiparam em direitos. Então, não é correto você que é acadêmico de direito, acadêmica de direito, estudante de direito, fazer essa confusão.
ou verbalizar, né, que a união estável homoafetiva não é correto. Se a pessoa é leiga, mais uma vez, está tranquilo. Então, veja. Então, veja. O Supremo Tribunal Federal, 5 de maio de 2011, declarou que a união entre casais do mesmo sexo caracteriza uma família para os fins legais, como na união estável, como no casamento civil. Numa decisão histórica, os ministros concluíram o quê? Unanimidade, tá? Goleada. Que a convivência duradoura entre parceiros homossexuais se equivale à união estável entre homem e mulher. Se equiparou. Na prática, a união homoafetiva foi reconhecida como um núcleo familiar como qualquer outro. Veja, logo, tanto na união estável como na união homoafetiva estão assegurados direito a alimentos, a adoção, direito a sobrenome, direito à filiação socioafetiva, direito à sucessão, direito ao regime de bens. Por exemplo, ele se equiparou. A união homoafetiva se equiparou à união estável, que se equiparou ao quê? Ao casamento civil. Aqui, ó, união estável é igual a união homoafetiva, igual ao casamento civil. Matéria de direitos. Aí. Simples assim. É claro que temos que pontuar. No casamento no civil, tá? Civil lá. Se você, né, vai comprar alguma coisa, casado, civil, vai vender alguma coisa, vai depender lá da assinatura da tua esposa ou do seu marido, tá? Pontualmente ali. Tá? Já não é estável, não. Você tem uma união estável, companheiro, quiser vender alguma coisa, né, um imóvel, beleza. No casamento civil, não. Temos que pontuar isso aí. Ok? Só para esse adendo. Vamos agora para algumas observações aí, tá? No concubinato, não existe o objetivo de constituir família e ainda estão impedidos de casar no civil. Essa é a questão. Concubinato, o objetivo não é esse, é só ter uma relação extraconjugal, até porque eles não podem constituir família porque eles são casados ou têm união estável. O casal aqui, ou um deles pelo menos, é casado ou tem união estável, está se envolvendo com uma pessoa solteira, viúva, separada de fato, enfim, vocês já sabem, ou divorciado. Uma pessoa desimpedida. Já falei isso lá no início. Bom, quem são os desimpedidos de casar no civil? É sempre bom você assimilar, colocar na massa do sangue, na hemácia, é isso aí. Olha só, solteiros, viúvos, divorciados, pode até casar no civil, separados de fato e separados judicialmente. O solteiro, viúvo, divorciado, separado de fato, separado judicialmente, podem fazer união estável. Tá tranquilo. Já os separados de fato e os separados judicialmente têm que regularizar sua situação perante o cartório. Ok? Dissolução da união estável. Como vai se dar a dissolução da união estável? Veja, é importante te falar isso, porque na maioria dos casos, ou na maior parte, nós temos união estável de fato. Aquela que a pessoa, o casal, não vai lá no cartório. Não vai. Eles vivem uma união estável de fato. Tá? Então, a união estável, a dissolução da união estável de fato e a de direito, que é através do cartório, tá? De registro público, ou aquela particular que você vai lá formalizar, você faz a união estável particular e leva no cartório, né, para dar a fé pública lá. É diferente a dissolução. Veja, união estável de direito é aquela que é pública ou particular, que você leva, você faz, o advogado faz, a advogada, você vai lá para dar a fé pública lá. Ó, quero registrar essa união estável particular. Ou você faz logo lá no cartório lá, pública. Não tem problema nenhum. Eu acho melhor a pública, mas enfim, isso é uma opinião minha. União estável de fato. Pô, você vai ter que comprovar, né, a publicidade, se é contínuo, é público, duradouro, e o teu tratamento, companheiro, é minha mulher, né?
Às vezes até chama de marido, porque fica com vergonha de falar que é companheiro, companheira. Minha mulher, meu marido, para não falar companheiro, companheiro. Enfim, vai depender do que? Da publicidade e do tratamento que você dá aí. Tá? União estável, de fato, vai ter que comprovar, né? Que você vive uma união de fato. Então, como é que se dá essa dissolução? Na união estável de direito, podendo ser pública ou particular, você fez um documento, elaborou um documento através de advogada, você foi lá, o cartório de registro, registrou, bonitinho, beleza. Cara, você tem uma união estável, tá tranquilo. Essa é só você fazer o quê? Uma ação de dissolução de união estável. Você vai entrar com uma ação de dissolução de união estável. Já na união estável, de fato, você primeiro vai ter que fazer uma ação de reconhecimento de união estável, uma ação declaratória, né? Primeiro tem que reconhecer a união estável para depois entrar com uma outra ação, que é a ação de dissolução de união estável. Primeiro você tem que reconhecer, é uma ação declaratória. Realmente, fulano, né, tiveram uma união estável, para depois você dissolver. E aí, sim, dissolveu aqui, aí você pode fazer outra união estável. Ok? Então, a dissolução. Qual é a questão lá? Segunda fase da OAB, tá? Para quem vai fazer civil, aí de repente tem essa pergunta lá. Né? Ou então, pô, na questão objetiva, como é que é a dissolução da união estável de fato? Aí tu, mas é de fato, não tem documento nenhum. Bom, então, mas como é que faz? Você viveu lá 30 anos com a pessoa, 20 anos com a pessoa, 10 anos com a pessoa, enfim, 5 anos. Não interessa. União de fato. Como é que você faz? O doutor Mauro falou. Ação de reconhecimento. Primeiro, ação de reconhecimento da união estável. Para depois entrar com uma ação de dissolução. Primeiro, o Poder Judiciário vai reconhecer a união estável, que a gente chama que é uma ação declaratória, né? Que reconhecendo a união estável. E depois você vai entrar com uma ação de dissolução de união estável. Está vendo a diferença? Bom, fechando aqui esse tema, né? Nós temos aqui as notícias, né? Que volta e meia nós vemos aí nas redes sociais, na internet, enfim. Bom, publicado o acórdão do STJ, acórdão, decisão da turma, né? Decisão do tribunal, tá? Da STJ lá, da turma, acórdão, que define que amante não tem direito. Tá lá, a quarta turma da STJ decidindo que uma amante não tem direito à indenização por serviços. Por quê? O que acontece? Isso aí é a prática jurídica. Vai chegar no escritório lá, eu sou amante dele, mas não tem como, doutora, a gente, né, eu ganhar algum dinheiro, né? Serviços domésticos. Porra. Cara, o Brasil não é para amador. Direito de pedir, todo mundo tem. Ganhar é outra história. Empatar, também. Quer dizer, então lá, o acordo, uma decisão do tribunal, STJ, tá? Quarta turma do STJ decidindo que uma amante não... Amante, concubina. Ele podia botar aqui concubina. Não botou amante, foi bem objetivo. A amante não tem direito à indenização por serviços domésticos. Tá? Outro caso aqui. STJ nega a indenização à amante por ameaça à monogamia. Pô, cara, você indenizar aqui a amante, pô, você vai endossar aqui, o STJ vai endossar, realmente, vai endossar a monogamia? Não. A STJ nega a indenização à amante por ameaça ao instituto da monogamia, após fim de relacionamento, de 2 anos. Né? É só você botar lá no Google, ou você vê na televisão aí, tá? Na mídia aí. Bom, concubina não pode dividir pensão com viúva. Veja, aqui o STF, aqui, o STF já usou o termo concubino. Né? Essa é a amante. A amante não pode dividir pensão com viúva. Quer dizer, um casal aqui, ele vivia com uma amante, uma mulher aqui, concubina, ele veio a falecer e ela foi pleitear nas portas do judiciário. Não, eu tenho direitos. Essa argumentação aí de a amante pleitear pelos serviços domésticos não existe mais, cara. Caiu por terra. Bom, só a partilha entre amantes se bens foram obtidos por esforço comum. Que a gente sempre bate, cara. Se você entender isso, o princípio, acabou, cara. Pode vir a questão que você vai... Porra. União estável e casamento no civil não precisa provar o esforço comum. O concubinato, você tem que provar
o esforço comum. Só há partilha entre amantes, se bens foram obtidos por esforço comum. Chegamos ao fim desse bate-papo sobre concubinato, amante, direitos da amante ou do amante e a união estável, fazendo um contraponto aqui. Qualquer dúvida, estou aí nas redes sociais para tirar dúvidas e fazer alguns esclarecimentos. Sucesso, até a próxima.